A verdade sobre os anjos. Terceira parte, capítulo 7. Os anjos na era patriarcal. Enquanto o topo alcançava o céu, por essa escada, anjos subiam e desciam acima, e estava o Senhor da glória, e dos céus foi ouvida a sua voz: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Gênesis 28, verso 13. E nessa visão, o plano da redenção foi apresentado a Jacó. A escada representava Jesus, o meio designado para a comunicação. Se ele não tivesse estabelecido com seus próprios méritos uma passagem através do abismo que o pecado abriu, os anjos ministradores não poderiam ter comunhão com o ser humano decaído. Com a fé renovada, mais promessas divinas e certo da presença e proteção dos anjos celestiais, Jacó prosseguiu em sua jornada para a terra do povo de Oriente. Gênesis capítulo 29, 1. Embora Jacó tivesse saído da Padã Arã em obediência à instrução divina, foi com muita apressão que refez todo o caminho pelo qual havia passado como fugitivo. 20 anos antes, seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. À medida que se aproximava do fim de sua viagem, a lembrança de Esaú trazia temores que o deixaram aflito. De novo o Senhor concedeu a Jacó um sinal de cuidado divino. Quando Jacó prosseguiu viagem, os anjos de Deus encontraram. Ao vê-lo, ele disse: Este é o acampamento de Deus. Em um sonho, ele observou os anjos de Deus acampados à sua volta, diretamente diante de si, como que mostrando o caminho. Jacó observou dos exércitos de anjos celestial em marcha, servindo de guia e guarda. Vendo-os, irrompeu ele em linguagem de louvor, declarando: Esse é o acampamento de Deus. Gênesis 32, 2. Deu àquele lugar o nome de Manaim, que significa 2 exércitos ou acampamento. Mesmo assim, Jacó sentiu que deveria fazer alguma coisa para garantir sua segurança. Então enviou mensageiro com uma saudação conciliadora ao seu irmão. Entretanto, os servos voltaram com as novas de que Esaú se aproximava com 400 homens, e resposta alguma havia sido enviada a amigável mensagem. Jacó teve medo e ficou angustiado. Gênesis 32, 7. Diante disso, dividiu sua família em seus servos em 2 bandos, de modo que se um fosse atacado, o outro poderia ter a oportunidade de escapar. Havia chegado ao rio Jaboque, e ao anoitecer, Jacó enviou sua família ao lago do val do rio, enquanto ele ficou só. Atrás tinha decidido passar a noite em oração e desejou estar a sós com Deus. Inesperadamente, uma forte mão foi posta sobre ele. Achou que um inimigo estivesse querendo tirar sua vida e se esforçou para se desenvencilhar do agressor. Os 2 lutaram na escuridão, tentando vencer um ao outro, e nenhum dos 2 falou uma só palavra. Mas Jacó lutou com todas as suas forças e não cedeu por um momento sequer. Enquanto lutava para defender a própria vida, a culpa pesava em seu coração. Seus pecados pareciam estar sempre diante dele para separar de Deus. Contudo, em sua terrível situação, lembrou-se das promessas do Senhor e suplicou de todo o coração por sua misericórdia. A luta continuou até perto de amanhecer, quando o estranho colocou
o dedo sobre a coxa de Jacó. Instantaneamente ele ficou manco. O patriarca identificou então o caráter de seu oponente. Compreendeu que estivera em conflito com um mensageiro celestial. Foi por isso que, em seu esforço quase sobre-humano, não conseguia a vitória. Aquele que lutou com Jacó é identificado como homem. Oséias chama-o de anjo, mas Jacó afirmou: vi Deus face a face. Gênesis 32:30. Também é dito que a patriarca lutou com Deus, era a majestade do céu, o mensageiro da aliança que apareceu a Jacó na forma de aparência de homem. Era Cristo, o mensageiro da aliança, que havia se revelado a Jacó. Agora o patriarca estava inválido e sofria a mais lancinante dor, mas não quis soltá-lo. Apreciava ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. O anjo tentou se livrar e insistiu: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Gênesis 32:26. Se essa tivesse sido uma confiança arrogante e presunçosa, Jacó teria sido instantaneamente destruído, mas ele tinha a confiança daquele que confessa a própria indignidade. Ainda assim crê na fidelidade de um Deus que mantém a palavra de conserto. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias 12:4. Enquanto Jacó estava lutando com o anjo, outro mensageiro celestial foi enviado a Esaú, em sonho, e ele viu seu irmão que durante 20 anos fora um exalado de casa de seu pai. Testemunhou sua angústia ao saber que sua mãe estava morta e o viu rodeado pelo exército de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú ao seu soldado com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo.